Se você caiu nesse vídeo hoje, é porque em algum momento na sua vida você já pensou em escrever um livro. Então vamos lá, que eu espero te ajudar. Bom, gente, de vez em quando alguém me pergunta: mas Margarete, qual que é a fórmula para escrever um livro? Qual que é o melhor jeito? Qual a técnica? Me dá uma dica para eu sair da página em branco. E eu já venho aqui te dizer, já te dar a primeira dica. A primeira coisa é você se conhecer. Antes até de ligar o computador, de começar a escrever, primeiro reflita quais são os seus melhores horários de escrever. Em que momentos vem aquela inspiração, né? Em que situações? Por exemplo, tem gente que só consegue escrever de madrugada. Outras pessoas tem que ser de manhã, logo cedinho, antes de entrar depois na correria do dia a dia. Tem outras pessoas que precisam já estar aceleradas, já passou o dia, já está frenético, então a cabeça está a 1000 por hora, então tem que colocar tudo aquilo no papel. Então, primeira coisa, observe em que momento que você percebe que tem mais facilidade de colocar suas coisas no papel. E de que forma também isso acontece? Às vezes você está sentado, ouvindo uma música e aquilo te desperta, te dá uma ideia. Então talvez você seja aquele tipo de escritor que gosta de escrever ouvindo música. Eu, por exemplo, prefiro o silêncio. Qualquer barulho, música, acaba atrapalhando o meu fluxo. Eu até escuto música, às vezes para me ambientar com uma situação, para vir uma inspiração, mas na hora de escrever eu prefiro o silêncio. Então, por isso que eu digo, a primeira coisa é você se conhecer, seus melhores horários, a sua melhor forma de conexão com seus personagens e escrita, para depois eu vejo, né, como um ritual, sabe? É por isso que eu estou dizendo da questão do se conhecer, porque cada um vai ter a sua forma. Para mim, é como se fosse um ritual. Então, eu preparo o meu ambiente, eu prefiro aquele silêncio, eu escrevo muito de domingo de manhã, por exemplo, que tá, até o condomínio está em silêncio, né? O pessoal dorme tarde, acorda tarde, então tem menos barulho. Então, assim, né, para mim é o melhor momento, são esses horários de manhã, bem cedinho, enquanto ainda não começou aquela agitação. E aí, quando você consegue encontrar a sua melhor maneira de escrita, né, o seu melhor ambiente, a sua melhor condição, aí parte para a escrita mesmo. Aí, gente, tem inúmeras formas de você começar a escrever o seu livro. Existem tem muitas técnicas como a jornada do herói, que eu já fiquei de trazer isso aqui para vocês, eu vou trazer. Né? Existem os roteiros. Eu, por exemplo, eu uso bastante um roteiro quando eu vou escrever um romance. Então, assim, eu já coloco lá um começo, um meio e o fim que eu gostaria dessa história. Nem sempre, gente, acontece exatamente como está ali esquematizado, porque os personagens, você vai perceber que eles têm vida própria. Os personagens, eles ficam falando com a gente. Então, às vezes, você traça um roteiro para te ajudar numa diretriz, para te ajudar só numa linha de raciocínio. Mas conforme você vai escrevendo, seus personagens vão te trazendo outras situações, seus personagens vão te trazendo outros sentimentos. E de vez em quando você sai daquela sua trajetória. E é só ajustar a rota. Então, assim, já outros escritores preferem escrever livremente, vai escrevendo no seu fluxo, que também é muito bom. É muito bom você deixar, simplesmente vai escrevendo, 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 deixa a história vir do jeito que ela tem que vir. Não se preocupe, eu acho que assim, independente de você colocar um roteiro, independente de você escrever num fluxo,
Independente de você fazer uma escaleta com todos assim, tem gente que escreve, que faz uma escaleta e coloca até as cenas para cada capítulo, o que vai acontecer de cada um, em cada momento do livro. Eu acredito que assim, independente de tudo isso, não se preocupe nesse primeiro momento com regras gramaticais assim, com muito detalhe, com muita preocupação. Ai meu Deus, esqueci essa vírgula, tem que ter uma vírgula aqui. Ai, eu preciso aqui dar uma quebrada nesse parágrafo. Isso são etapas, na minha opinião, tá? São etapas depois. Primeiro, coloque a sua história no papel da sua forma mais verdadeira possível, com o seu sentimento, com o seu melhor que você possa colocar lá. Porque o trabalho de escrever um livro, ele exige muita lapidação, exige revisão. Então, você vai primeiro colocar a sua história, depois deixa o seu texto ali alguns dias descansando e volta nele com esse seu olhar mais crítico. Ajusta a frase, aí você vai cortar um monte de coisa, você vai perceber que precisa acrescentar outras coisas. Então esse é um trabalho de lapidar o seu texto. Novamente eu digo, são minhas opiniões, eu quero deixar aqui, estou aqui compartilhando com vocês, eu quero deixar o meu espaço aqui embaixo nos comentários, para que os colegas que são escritores, para quem gostaria de começar a escrever, comenta que, mas para mim funciona melhor tal forma, eu não concordo desse jeito. Então assim, eu estou dizendo as minhas impressões e o que eu percebo durante os processos de escrita também de alguns colegas, né, algumas dificuldades. Então assim, tem muita gente que fica muito preocupado de já escrever aquela frase correta, tudo certinho, e às vezes isso te bloqueia no fluxo criativo do seu texto. Então, por isso que eu acredito que a melhor forma além do seu ambiente favorável, no seu melhor horário, nas suas melhores condições, que você não vai ter interrupções, que você vai realmente poder se dedicar à sua escrita. Não precisa ter uma regra, eu vou pegar todo dia de manhã cedo, meia hora do meu dia. Eu também acho que isso acaba nos engessando. Então tem dia que você vai estar bem, você vai estar com tempo, e você vai escrever 4 horas e não vai perceber. E tem dias que você não vai conseguir olhar para o seu texto. Isso é parte do seu processo. Então, eu acho que a escrita, ela é para nos libertar, não nos prender. Existem as regras? Tem as regras gramaticais, existem as melhores formas de concordância, existem também a melhor forma de você colocar uma frase, mas na hora que você quer colocar a sua ideia e o seu sentimento, se atrele a isso. Deixa para lapidar tudo isso depois, porque, gente, o livro vai passar depois por leitor beta, vai passar por um revisor. Tem muita gente que contrata uma leitura crítica, às vezes 2, 3 leituras críticas, dependendo do seu tema. Tem gente que vai precisar contratar uma leitura sensível. Então, assim, esse texto ele vai passar por muitas adaptações e ajustes durante todo esse seu processo. Então, no primeiro momento, naquela hora que você quer só passar a sua ideia, colocar a sua história no papel, deixa fluir, deixa seu sentimento, e eu tenho certeza que quando você perceber, você vai falar, uau, eu já estou com um livro pronto, eu já tenho 100, 200 páginas escritas. Isso é maravilhoso. E não importa se essas suas 100, 200 páginas, não importa se o tempo que você vai levar do seu primeiro parágrafo até a palavra fim ali no final, leve 4 meses ou 4 anos. O que importa é que essa sua história, ela seja importante para você, que através dessa sua história você possa transmitir aquilo que está dentro de você. Então, novamente, eu reforço que
que isso é o meu ponto de vista. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado quem veio aqui buscar essa resposta no vídeo, que os colegas comentem aqui para que possamos dar também outras ideias e respostas para quem estiver aqui assistindo o vídeo. Vamos compartilhar a experiência, vamos trocar ideia, vamos um apoiar o outro, vamos apoiar a nossa literatura. Não deixa essa arte tão maravilhosa que é a escrita, não vamos deixar morrer. Porque eu acredito muito que a arte salva. E quem já me conhece aqui nas redes sociais sabe que a escrita já me salvou várias vezes. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima semana.